Bom, 8 horas 40 minutos em Campos, já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, sempre agradecendo a sua audiência, o seu carinho, a sua companhia, tanto pela rádio quanto pelo Face, YouTube, Instagram, né? Muita gente também baixando e ouvindo os nossos podcasts, para você ouvir na melhor hora do dia, né? É legal porque você pode escolher aí a hora do dia que você quer acompanhar o programa e ouvir, ou também, como o Antônio já até falou, acessar o link que fica disponível no Face e no YouTube, né, durante, né, integral, tempo infinito aí para você ver, rever, acompanhar qualquer edição do programa. E a Plena TV também com a reprise logo mais 17 horas. Hoje no programa com Arnaldo Neto estamos conversando com Antunes Cleiton. Rapaz, esse é um tipo de entrevista que a gente fica quietinho para não atrapalhar mais do que das outras vezes, mas é impossível ficar quieto perto de Antunes, que ele acaba atiçando aqui, né, né, as memórias da gente, dessas passagens. Quem trabalhou em rádio, por exemplo, ou trabalha, não conheceu o José Nunes da Fonseca? Nossa, mãe. José Nunes, o catedrático. Eu fazia um programa de rádio, Arnaldo, meio-dia. De meio-dia a 1 era só de esporte. Aí, 10 para 1, ele saía lá da salinha dele, com aquele papel, né, tudo batido à máquina, e vinha para comentar, fazer um resumo do programa, os comentários dos clubes e tal. Rapaz, ia para 1h30, eu com a fome danada, porque eu já tinha chegado na rádio 6 horas da manhã, para fazer a primeira participação. E ia para 1h40 e nada, e Zé Nunes aí fechava. Sexta-feira ele falava: apaixonado por Atafona, né? Terra de Narciso Amália. Aí ele falava: tô indo para lá. E hoje é sexta-feira. Quem é do lado de lá, passa pro lado de cá. E quem é do lado de cá, passa pro lado de lá. Aí, doido para ir embora com fome, fundiu. Eu falei: ô Zé Nunes, e quem é do meio? Ele falou: aí decide. Ô Antônio, voltamos com você, e o oferecimento do programa é de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Neto, por favor. Antunes, nós estamos em ano par, e ano par é diferente para a gente que trabalha em jornal, né? É ano de eleição e Copa do Mundo. Por exemplo, eu cheguei à Folha em 2014 para a editoria de esporte, para fazer a cobertura da Copa, a Copa no Brasil. Depois fui para a eleição e daí não saí mais da política, estou até hoje, estou como editor-geral, mas não deixo de participar da cobertura política. Você também já foi editor-geral da Folha, já foi editor de esporte, sabe como é o peso dessas coberturas. Hoje é muito mais fácil, né, Antônio? Cobrir uma Copa hoje com todo equipamento que a gente tem, todas as plataformas que a gente acompanha bastidor de vestiário pelas redes sociais, você dá para saber o que o pessoal está falando dentro do vestiário, eles mesmos postam isso. Agora, aí lá atrás, das Copas que você cobriu, quais são as principais recordações desses períodos? Eu cheguei na Folha em 95. Entrei na Continental em 92 e cheguei na Folha em 95. A Copa de 94 eu fiz pela Continental. Eu me lembro que a TV Planície, que era do Grupo Folha, em 94, ela retransmitia o SBT, Canal 8, retransmitia o SBT, e o SBT transmitiu a Copa de 94.
Então tinha uma exibição dos jogos num telão lá no restaurante Pagode, em Guarulhos, e vinha o pessoal do SBT, da direção Rio do SBT, e depois nós fazíamos a cobertura da festa na Pelinca, na Copa de 94, quando o Brasil ganhou a Copa dos Estados Unidos. Isso, 94. Em 95 eu vou para a Folha, em 96 tem a Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos, também. Aí vem 98. Na Copa de 98 eu já estava na Folha da Manhã. Foi a Copa em que a França foi campeã, naquela final em que o Ronaldo sentiu-se mal e acabou o Brasil perdendo de 3-0 para a França. Aquela Copa era basicamente TV, assistir os jogos pela TV e contar com a agência Jornal do Brasil, a agência JB. Tinha a agência JB, que a gente colhia o material, e evidentemente a gente fazia a cobertura local. Tínhamos a Folha sempre fez eventos em Copa do Mundo, sempre escolheu um espaço para reunir as pessoas para assistir os jogos. Então tinha aquela cobertura do evento da Folha, tinha a cobertura da festa na Pelinca, e tinha cobertura da festa ou da derrota, né, da tristeza, na Pelinca e também na Princesa Isabel. Uhum. Sempre teve festa na Princesa Isabel. Então a gente fazia essas realidades. Quando tinha um jogo que potencializava um personagem, vou citar só ao certo, Brasil e Chile. Aí tinha um pesquisador da UENF que era chileno, um professor da UENF chileno. A gente sempre acompanhava na casa. Era mais ou menos assim. A gente fazia uma contextualização local e o noticiário nacional vinha pela agência. Isso foi em 98. Aí vem a Copa de 2002. Aí que vem um diferencial. A Folha fez uma cobertura diferente. Por ideia minha, uma sugestão que eu levei para o Ricardo André Vasconcelos, que à época era o editor-geral do jornal, meu amigo Ricardo André. Nós levamos a direção do jornal, ao diretor de redação Aloísio Abreu Barbosa, Dona Diva e Cristiano, que mexia mais com essa parte comercial e industrial, de fazer um jornal de madrugada para ser distribuído. Então, a Copa de 2002 ela é disputada no Japão e na Coreia, e os jogos acontecem às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã. Então, no intervalo dos jogos, o carro do jornal passava na casa, éramos eu, Paulo Renato Porto e Viviane, os 3 editores, mais Aloísio e Ricardo André. A gente ia para o jornal e fazia um jornalzinho para distribuir, aqui na região central, aqui no centro, só com o jogo do Brasil. É lógico, já tinha um material de gaveta com as tragédias, as derrotas do Brasil nas outras Copas, já tinha um material de gaveta com o próximo adversário, caso o Brasil se classificasse, tinha umas páginas já prontas, mas a gente pegava aquele material, juntava, 2002 já tinha internet, já tinha acompanhamento por site, não era uma coisa, os sites não eram como são hoje, com esse avanço todo, mas já tinha muito material pela internet. Então a gente fazia um jornal rápido, e além do jornal que chegava na banca, que foi feito na noite anterior, tinha um jornal do dia que rodava 6, 7 horas da manhã, a gente tomava café na redação da Folha. Foi uma experiência muito interessante. Foto de televisão, né? Tinha que se perdesse o lance, não tinha como voltar, foto não. Foto de televisão, às vezes foto da agência Jornal do Brasil também, foto da agência Jornal do Brasil, a Folha sempre teve como agência a agência JB, então foi uma experiência muito legal. E você está acompanhando a preparação aí para essa Copa? Essa Copa já é diferente, já começa diferente, né? Porque estaríamos já falando sobre a final da Copa. Uma Copa no verão. Uma Copa no verão, uma coisa que é atípica, de novembro a dezembro. Você tem acompanhado as seleções, como que está a preparação? Eu não estou acompanhando. Confesso a você que não tenho acompanhado muito nem as seleções europeias, nem a do Brasil. Mas pelo que eu converso, Matheus Berriel, que é editor de esporte, converso muito com ele, fala que o Brasil tem chance de chegar. Tem chance. A França tem uma grande seleção, a França tem uma boa seleção.
A Itália, que vinha numa ascensão, vinha jogando futebol diferente do futebol italiano, mais agressivo. A Itália sempre foi um futebol mais de contenção, mais de marcação. Vinha jogando futebol diferente, não se classificou. Não se classificou. Eu tomei um susto quando ela não se classificou. Eu esperava que a Itália fosse se classificar, não se classificou. Mas o futebol deles está muito ruim, tanto. Caiu muito. Mas vinha numa evolução, ganhou a Eurocopa. Dizem que o futebol de Portugal tem a melhor geração de Cristiano Ronaldo. Diz que é a melhor geração depois que Cristiano Ronaldo chega à seleção. A Argentina é que eu vejo com uma boa equipe. A Argentina está aparecendo, sim. É uma das candidatas a fazer bonito nessa Copa do Mundo. Mas as demais eu confesso que não vejo tanto assim, eu não acompanho tanto o futebol internacional. Para falar a verdade, rapaz, eu hoje é muito raro eu parar e assistir um jogo de futebol inteiro. Eu sempre vejo futebol fazendo uma outra coisa, com uma outra atividade, né? Então, eu acho que Argentina e França, para mim, são as duas seleções que podem complicar. E o Brasil vai ser sempre candidato a ganhar o campeonato. O Brasil vai ser sempre candidato. Neymar, você acha que pode ser a Copa do Mundo dele? Ou... Se ele pensar mais na Copa do Mundo do que no cabelo dele, entendeu? Pergunta da Silvana Venâncio também. Da Silvana. É isso mesmo, eu vi, justo. Não sei se é o mesmo sentido, mas era automático que eu te perguntar sobre. Se o Neymar seria o diferencial da seleção brasileira, né? Olha aí, peguei então ficou no meu subconsciente. Mas eu acho que é. Eu particularmente não gosto da personalidade dele. Futebol, sim. Um menino de 30 anos. Rapaz, olha só. Aqui dentro da minha bolsa está uma revista especial, a revista Placado, os 40 anos da derrota de 82. E a gente via naquela seleção jogadores mais preocupados em... não ganhou. Eu sei que não ganhou. Mas eram jogadores mais preocupados com a seleção brasileira, jogadores mais preocupados. Hoje a gente vê os jogadores de futebol na multidão e isolados. Cara, aquela seleção foi a seleção o time dos sonhos. Mas hoje a gente vê, Cláudio, o jogador de futebol hoje no meio da multidão e solitários. Naquela época, eu vou contar uma coisa aqui, quem me falou, e a gente sabe que isso é verdade, foi o Heraldo Leite, que é nosso colega de crônica e milita no Sistema Globo de Rádio. Heraldo sempre fala que os jogadores eram mais próximos, sobretudo dos homens de rádio. 1982, Zico está lá na Espanha para jogar a Copa do Mundo. Para ele falar com Sandra, a mulher dele, ele falava pela linha da Rádio Globo. A Sandra levava os filhos na Rádio Globo para falar com o Zico lá na Espanha, pela linha da Rádio Globo. Então, os jogadores do Rio precisavam dos radialistas do Rio para falar com a família. Os jogadores de Belo Horizonte precisavam dos radialistas de Belo Horizonte para falar com a família. E isso fazia o jogador mais próximo dos profissionais de imprensa, dos profissionais, sobretudo, de rádio. E fazia esses jogadores serem mais humanos, serem menos popstar. O que a gente vê hoje são jogadores com os corpos cobertos de tatuagem, mais preocupados com as redes sociais, com o que eu estou falando, com o cabelo, do que verdadeiramente jogar bola. Porque o que faz o bolso deles, as suas contas bancárias serem mais volumosas, não é a seleção, é o clube. Se vocês perguntar ao jogador se ele quer uma Copa do Mundo ou ele quer uma Champions League, ele quer a Champions League. Ele está mais preocupado com a Champions League, não é com a Copa do Mundo. Então, eu acho que deveria ter uma reserva de percentual para jogadores que jogam nos clubes brasileiros. Eu penso dessa forma, porque você faria
o jogador ficar mais retido no futebol brasileiro, sobretudo em ano de Copa do Mundo, mas é utopia isso, é uma coisa que não vai voltar, é uma coisa que não vai mudar. Edmundo fala, quando eu sonhava em jogar futebol, eu sonhava em jogar no Vasco, no Palmeiras, no Corinthians, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro. Eu não sonhava em jogar no Barcelona, na Fiorentina, no Milan. Ele não sonhava. E, infelizmente, o que a gente vê hoje é um moleque saindo da maternidade falando o nome do Bayern de Munique. As camisas, na década Exatamente. de 80, né, Arnaldo e Neto e Antunes, as camisas que a gente via nas ruas era... Rapaz, o álbum de figurinha do Campeonato Brasileiro era a coisa mais gostosa do mundo. Hoje eu nem sei como é que tá, se tem ainda, deve ter, mas assim, hoje eu vejo as crianças passando com camisas, eu não sei camisa de quê. Aí quando a gente para, às vezes no sinal, que a gente tá a pé ou de bicicleta, aí eu vejo a camisa Bayern de Munique, o outro, quer dizer, também por conta dos brasileiros que foram para lá. Exatamente. Né? Claro, evidente, mas é evidente que o acesso à televisão, rapaz, você assiste jogo hoje, qualquer jogo, de qualquer time, de qualquer lugar, você assiste de graça na internet. Cambalacho, gambiarra, gatonete, o que for que queira dar o nome, você assiste o jogo. Os caras botam a imagem de lado, você já viu? O dia que minha televisão está travando muito, eles põem a TV, já viu? Todo mundo que já viu tem jogo pirata, não sou eu não. É só botar o celular também virado que fica Eu certinho. fiz isso, eu botei assim. E o pior é que hoje a tecnologia está tão avançada, está tão bacana, que você joga o seu celular para a TV. Fácil, você conecta o seu celular com a TV. Tem que ter cuidado, até gente que vê as coisas proibidas aí, se estiver vendo ali na sala, jogar aquele, né? Bom, mas pulando essa brincadeira, então você põe o celular torto, a imagem fica retinha, você vê o jogo e vai embora. Então assim, é muito mais fácil você acompanhar os times do futebol europeu, por exemplo. E o efeito da globalização, longe claro, de mim a pretensão de condenar isso, mas só que a gente vê uma demasia, a gente vê uma coisa em demasia, uma coisa exagerada. Isso que a gente não pode condenar essa realidade, mas a gente pode acusar, essa realidade que está ocasionando isso daqui. Isso é o fato. E é um público extremamente pagador, o europeu. Eu sou apaixonado em Fórmula 1. Acho que o meu primeiro esporte de todos eles, futebol tá na veia, desconsidera, mas o meu primeiro esporte é Fórmula 1. Sou apaixonado por Fórmula 1. Eu não perco um treino, sou fã do Verstappen. Acho que o cara pilota muito. O cara é audacioso, não tem medo, não tem... de vez em quando dá umas passadas fora da linha ali, mas faz parte, cara. Você acha que Schumacher era como, né? Ayrton Senna era como também? É pra cima. Do Grande Prêmio agora, deve ter um mês. Rapaz, eu não sei se foi da Inglaterra, não sei. Desculpa. Teve 500 mil pagantes. 500 mil de pagantes. Foi da Inglaterra, foi em Silverstone, não foi? 500 mil torcedores. Nos 3 dias. Eu fui comprar um ingresso. Mais de 150 mil por dia. Eu fui comprar um ingresso aqui para assistir esse ano. Eu queria ir, que eu já fui em todas as classes baixas ali, né? Os setores mais baratos. Já fui até comprar, para você ver como é que eu sou apaixonado, eu já fui para comprar ingresso, sem ingresso, fui para comprar de mão de cambista. De Fórmula 1, de mão de cambista, você tem que ter muita coragem, não é com dinheiro só não. Comprei nos fundos da oficina lá. Era 300, acho que eu paguei 500, até na época, setor G. Quem conhece ali o setor G é aquela reta depois do S do Senna. É a melhor parte para ficar. Que a diversão durante... Porque você chega lá para sexta-feira e depois chega sábado para assistir o treino livre e o treino classificatório, à tarde. Então, quer dizer, você passa o dia inteiro daqui. Quando você chega no hotel para dormir, já é tarde da noite, já está na hora de voltar, porque você tem que acordar 3 horas da manhã. É um negócio bem doido essa excursão para a Fórmula 1. Não sei quem tem dinheiro para sair de helicóptero, de carro. Conclusão, esse exemplo que eu estou dando de dinheiro, de público pagante,
o futebol brasileiro também peca muito, e aí falta dinheiro para os clubes, aí falta dinheiro para investimento. Isso é um ciclo, cara. Eu penso o seguinte, os clubes precisam buscar uma saída para esse êxodo, para conter esse êxodo, para... Aí vem a discussão da liga. Essa liga não vai acontecer nunca porque os clubes não têm união para isso. Se os clubes fossem unidos para fazer a liga, para criar a liga, eles seriam unidos para conter o êxodo durante aí 4, 5 anos, para ao invés de vender os meninos, vender a imagem dos meninos, como a NBA faz. A NBA não vende os jogadores. Ela vende a imagem da NBA para o exterior, ela vende a imagem da NBA para esse mercado exterior. Então, mas os nossos clubes não são unidos o suficiente para isso. Você pega, por exemplo, hoje, um Flamengo e Atlético Mineiro. Se tivesse os meninos que mandaram para a Europa para fazer uma preliminar de um jogo da Champions League valendo pelo Campeonato Brasileiro, lá na Inglaterra, lá na Itália, na Espanha, enfim, mas não vão ser unidos nunca para isso. Quer dizer, o que nós precisávamos vender não é a nossa matéria-prima, não é o nosso recurso humano, não é o nosso material humano. Era a imagem do futebol brasileiro, a imagem do Campeonato Brasileiro, as transmissões do Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, o problema é o seguinte, está todo mundo com pires na mão, sempre. Os clubes brasileiros são ricos e de pires na mão. Ricos, devedores e com pires na mão. A verdade é essa. Outra verdade também, no meu ponto de vista, você pode discordar, reclamam da Rede Globo por causa de ser detentora dos direitos de transmissão, mas vivem de pires na mão da Globo, que antecipa o pagamento de 5 anos, não sei o que, dá uma folga para os diretores. Aí fica complicado, né? É muito difícil, porque é o que eu estou falando, eles são clubes ricos, devedores e de pires na mão. E se você tem algo que pode ser vendido por 50 milhões, qualquer clube da Europa chega com 15 milhões e leva. Sim. A verdade é essa. Virando a chave rapidinho para a gente fechar, que já são 9 horas, já estouramos o tempo. Falamos sobre cobertura de Copa e daria para falar muito. Se eu fosse lembrar de 2014, a primeira Copa, fiz matéria com torcedor de Portugal, com o Zé Maria, da empresa São João. Isso. Eu fiz matéria com Amarildo, quando o Neymar se lesionou, né, para fazer a comparação dele substituindo Pelé com o Bernard. Isso. Foi destaque na edição de domingo, antes do jogo, só que a previsão de Amarildo não se concretizou. Veio 7-1, né? Ele falou que o Brasil passava pela Alemanha, enfim. E a gente acaba mergulhando nesse universo, né? Liga para o ENF para ver se tem alguém da cidade do país que o Brasil vai enfrentar. Enfim, é uma cobertura muito diferente, muito interessante de se fazer. Que não é só o futebol, é o entorno do futebol, o que isso mexe aqui. Colombiano, peruano, e assim por aí vai. A gente vai entrevistando todo mundo, espanhol, poder dar um tom diferente na cobertura. Eu lembro no jogo da Itália, que eu fui uma pessoa que tinha uma pizzaria ali na Alberto Lamego, que a mulher era casada com um italiano, e aí você faz essa matéria sobre como que cada um está torcendo para qual seleção. Enfim, tem muita história, se for falar de Copa do Mundo. Mas eleição também é outra cobertura pesada. E se desenha, Antunes, nesse ano, muito mais pesado, porque está um clima de polarização muito, muito acirrado, que não cessa desde 2014. Nós ainda estamos numa polarização, e eu sempre gosto de destacar isso, que é a minha opinião, não estou dizendo que é verdade, mas quando a Aécio não reconhece aquela derrota em 2014, ele joga o tom lá em cima, e depois vem impeachment, enfim. E, por fim, o Bolsonaro se elege na esteira de quem melhor personalizou o antipetismo, e agora vai com um confronto com aquele que melhor representa o PT, que é Lula. Não tem como você desassociar Lula do PT. Qual a sua visão em relação a esse momento histórico, a essa questão de polarização, e como que você projeta aí esse período que ainda vai começar de campanha eleitoral efetiva a partir de agosto? Eu vivi o Brasil sem o processo democrático, sem eleição para presidente, eu digo sem o processo democrático nas eleições presidenciais. Eu vivi a época em que nós não votávamos para presidente. Eu vivi o processo, eu vi, ainda muito menino, o processo da abertura política, da redemocratização do Brasil, da volta dos exilados. E votei na primeira eleição presidencial
desse novo tempo, dessa nova democracia. E eu acho que nós temos que agradecer a Deus, agradecer o empenho, o suor e o sangue de muita gente que se empenhou para que isso acontecesse. É lógico, foi um processo que se consolidou em muitos países da América Latina, mas eu digo a você, não votar para escolher o chefe maior do seu país, ter esse processo de forma indireta, é uma coisa lamentável e triste. A democracia ela tem suas nuances negativas, ela tem alguns pontos que a gente não gosta de constatar, mas ainda assim é o melhor processo para a escolha dos nossos representantes, ainda é a melhor realidade. E essa democracia ela caminha para chegar nas redes sociais, ela caminha para chegar no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. E o que a gente está vendo aí agora é um processo de ódio bilateral, de lado a lado. Eu não vou aqui enumerar esse ou aquele, esse grupo, aquele grupo, esse nome ou aquele nome. O que eu penso é o seguinte, somos todos brasileiros, estamos todos pagando o litro de leite, se não tiver aumentado agora nos últimos 5 minutos, a R$ 9,00 e uns quebrados. Já tá R$ 9,00 ainda, tá, né, Cláudio Nogueira? Vamos agradecer a Deus. Como você disse, há 5 minutos. 5 minutos estava R$ 9,00, né? Então, e a gente sabe da importância de um litro de leite. Aí o produtor não ganha não, tá? Ele continua ganhando uns R$ 1,00 e pouco dele. É verdade. E o dono do supermercado também, muitas vezes também não ganha não, porque se ele não souber fazer, na hora dele comprar, ele não compra de novo para botar na prateleira, não. Porque todo mundo gosta de condenar o dono do comércio. Não é só o dono do comércio, não. É todo um processo. Mas, enfim, eu acho que nós temos que usar as redes sociais, sim, usar a tecnologia, sim, mas sem essa coisa do ódio, sem essa coisa da política mesquinha, da política da fake news. A grande verdade é essa. E cada um que faça a sua escolha. Só que eu vislumbro uma realidade muito triste, famílias divididas, amigos separados. Isso vai ser o ponto mais lamentável de todo esse processo eleitoral que está vindo por aí. Vai ser um final de ano tumultuadíssimo, com eleição e Copa do Mundo praticamente correndo juntos. E o que a gente espera é que o povo brasileiro faça como eu vou fazer. Vou levar o meu voto e vou pedir a Deus que seja feita a vontade dele e que o resultado das urnas sejam respeitados, o resultado seja respeitado por aqueles que forem, porventura, derrotados nas urnas. É Deus acima de tudo e... Não. Deus acima de tudo é slogan de campanha. Não. Que seja feita a vontade de Deus. É outra coisa, completamente diferente. Deus acima de tudo é slogan de campanha. Isso não. Tá ligado. Tá bom, tô brincando com você, claro, é o slogan de campanha, assim como também a camisa amarela, né? Aliás, o que tem se usado Deus de forma desproposital, sem necessidade, é tanta gente falando de Deus, sobretudo nos processos políticos. Isso também é uma coisa a se lamentar. Sim, a gente brinca, mas é lamentável. O momento é realmente e nós, cabe, eu acho que a nós da imprensa, se você me permite aqui, como aluno seu também, que você é professor de todos nós, não precisa ser demais. Você está quantos anos, Antônio? Eu sou mais ou menos em tudo, eu estou com 56 anos. Tá bom. 30 de rádio, agora é dia 6 de agosto. 30 de rádio? 30 de rádio. Então... 6 de agosto de 92 é 30 de rádio.
Tem 31, a gente tá empatado aí. Então, mas assim, nessa escala aí de proporção que você falou, acho que cabe a nós aqui do rádio, é isso. Aquele caso lá de Foz do Iguaçu, né, onde o crime que aconteceu, bárbaro, onde a pessoa tirou a vida da outra por conta de político. Intolerância, né? Cara, esse fanatismo não comporta em futebol, que já tirou vida de muita gente. Recentemente tirou a vida de um palmeirense, não foi? E de vez em quando vira e mexe, tem problema disso. Esse fanatismo não existe. Não é suportável nem em futebol, que é uma coisa que a gente ama e é apaixonado, quanto mais política, de estimação, político de estimação. Os caras não estão nem aí. Todos os dois aqui conhecem bastante. A gente vê falar em ditadura de novo. A gente vê falar em processo ditatorial. Isso é um verdadeiro absurdo. É falta de respeito com aqueles que lutaram por esse princípio que a gente tem hoje, que é do processo democrático, do processo de se poder escolher bem ou mal, o povo escolhe e o povo é soberano. Grande verdade é essa. E aí cabe a gente transmitir a paz. Isso. Sabe, eu acho que a gente tem que esse papel fundamental, a imprensa tem esse papel fundamental. Não é só dar notícia alegre, não, é mostrar a verdade, a realidade, mas promover, acima de tudo, a paz para combater esse ódio que está aí. Isso aí. Antônio, prazer e honra muito grandes poder recebê-lo aqui nessa manhã. Prazer, sucesso para você. Vai lá para o nosso caderninho lá de boas entrevistas, com certeza. Mais um bate-papo com também uma cabeça pensante que a gente tem aqui e que faz as pessoas pensarem justamente sobre essa questão de política, sobre a fusão dos clubes e tantas coisas mais. O Fluminense que vai ser campeão brasileiro e... Desculpa, eu até me empolguei aqui. Não, mas que você é palmeirense, eu também estou achando que vai. Eu também estou achando que o Fluminense vai ser o campeão brasileiro. Não, difícil. Eu acho que pelo que eu estou vendo dos jogos, eu acho que o Fluminense tem grande chance de chegar na conquista do campeonato. E para variar, desde a máquina, nunca com timão, sempre com o timinho. É verdade. Timinho, sempre com um time de médio para... Isso de porte de grana, dinheiro, né, com alto investimento. Xerém garante, né? Rapaz, e é aquilo que você falou, o que os europeus compram aqui fácil, o Fluminense dá de graça quase. É verdade. Prazer meu estar aqui. Prazer. No meio de amigos, Nogueira, Carlos Alberto, Arnaldo Neto. E vamos à luta. Vamos esperar para esse final de ano agitadíssimo que vem por aí. E que seja de paz. Neto, obrigado mais uma vez. Honra sempre dividir essa bancada com você. Amanhã de volta às 7 da manhã. Amanhã às 7, não se Deus quiser. Obrigado, Antunes, pela participação aqui com a gente. Vamos voltar a conversar, quem sabe. Como o fim de ano vai ser conturbado, entre a Copa e a eleição, talvez a gente volte a conversar aqui ainda sobre esses assuntos. Enfim, e durante o dia, Nogueira, a gente divulga o entrevistado de amanhã no Portal Folhão. Valeu, amigo. Gente, são 9h12. Obrigado pela companhia. A gente volta amanhã às 7 no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação, e Green Energia Solar. Continue ligado, continue na Folha, vem muita música bonita por aí.